Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 2. Bom, hoje eu venho trazer para vocês o gabarito da nossa primeira avaliação da disciplina Cálculo Diferencial Integral 2 do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Essa disciplina está acontecendo remotamente no primeiro semestre de 2021. Aqui estão as questões que foram passadas para os alunos. Aqui na questão 1 pede para calcular o limite da sequência para verificar se elas convergem ou divergem. Na questão 2, pediu para verificar se a sequência dada por essa fórmula aqui ela é crescente, decrescente ou não monótona e perguntou se ela é limitada. Na questão 3, a gente já entra em séries numéricas, pediu para determinar se a série é convergente ou divergente, se for convergente, calcular a soma. Na questão 4, aqui já entramos na seção 11.3 do livro do Stuart, usando o teste da integral, pediu para determinar se essa série aqui é convergente ou divergente, utilizando esse teste. E na questão 4, a gente usa estimativa de erro para o teste da integral, pediu para verificar quantos valores, a minha soma parcial, quantos valores de n eu precisaria para ter uma precisão de 0,0001 e pediu para não calcular o valor de Sn. Então, eu transportei essas questões aqui para o sketchbook. Só abrir o sketchbook aqui. A minha questão 1. Então, a minha questão 1 é essa aqui. Então, vamos resolver. Então, o que eu tenho? Então, aqui eu tenho a minha 1.1, seno de 3 sobre n. Então, o que acontece? Eu tenho que calcular o limite de AN quando n vai para mais infinito para decidir se converge ou diverge. Aqui, o que a gente sabe? A gente sabe que aqui é uma composição, a função 3 sobre n, se existir o limite da de dentro e a de fora for contínua no valor desse limite, então o limite pode passar para dentro, né? Então, eu vou ficar com o limite do seno de 3 sobre n, quando n vai para mais infinito. Então, como sabemos que limite de 3 sobre n, quando n vai para mais infinito, isso aqui é zero, e a função seno é contínua na origem, né? Então, eu posso utilizar o teorema da função composta. Então, isso aqui vai ficar o seno do limite de 3 sobre n, quando n vai para mais infinito. Então, isso aqui vai dar seno de 0, que vale 0. Logo, convergente. Essa é a 1.1. Na 1.2, o que eu tenho? Eu tenho que fazer uma simplificação aqui nesses fatoriais primeiro. Então, a minha Bn aqui é dado por 2n mais 1 fatorial dividido por 2n menos 1 fatorial. Então, isso aqui eu posso escrever expandindo o fatorial, vai ficar 2n mais 1. O próximo é 2n. O próximo é 2n menos 1. Então, aqui eu posso ficar quieto aqui, parar aqui, né? Isso aqui vai diminuindo até chegar no 1, mas aqui embaixo eu já tenho o mesmo padrão, eu tenho 2n menos 1 fatorial, então esse aqui pode cancelar com esse, então sobrou 4n ao quadrado, né? 2n vezes 2n, mais 2n. Então, calcular o limite de 2n mais 1 fatorial dividido por 2n menos 1 fatorial é a mesma coisa, quando n tende a infinito, é a mesma coisa de calcular o limite de 4n ao quadrado mais 2n, quando n vai para mais infinito. Então, isso aqui vai para mais infinito, isso aqui para mais infinito, então, mais infinito, logo, divergente. Beleza? Então, vamos agora para a questão 2. Então, eu vou esconder a questão 1 aqui e vou mostrar a questão 2. A questão 2 pede para a gente determinar se a sequência dada por... na questão 2. Se a sequência dada por menos meio elevado a n mais 1 é crescente, decrescente ou não monótona. Então, a primeira coisa, se você olhar o padrão dessa sequência, a n, você pode escrever ela como sendo menos 1 elevado a n mais 1, vezes meio elevado a n mais 1.
Então, esse termo aqui, ele oscila de acordo quando o n é par ou quando o n é ímpar. Então, e esse aqui é sempre positivo. Então, o que acontece? Essa sequência, ela é não monótona, devido oscilar. Por quê? Para ser monótono, a gente sabe que tem que ser ou crescente sempre, ou decrescente sempre, ou não crescente, ou não decrescente. Então, como ela fica oscilando, então ela é não monótona. Agora, a questão de ser limitada ou não. Pergunta, a sequência é limitada? É que acontece? Esse termo aqui, ele oscila o sinal desse, né? E você sabe que o limite de meio elevado a n mais 1, isso aqui é um APG de razão meio. Então, esse limite aqui, ó, como a razão é menor do que 1, isso aqui vai para zero. Então, o que acontece? Você pode utilizar um teorema que a gente viu na aula que fala o seguinte: o limite do módulo de AN, quando n tende a mais infinito, se isso aqui for zero, isso aqui, se somente se o limite de AN sem o módulo, quando n vai para mais infinito, também é zero. Então, esse limite foi visto em sala de aula, só abrir aqui para vocês verificarem. Quando a gente estava falando a respeito de sequência, qual a aula que a gente viu? Na aula 1 ou na aula 2? Só abrindo aqui um momento. Então, aqui, cálculo 2, na aula 1. Vamos dar uma verificada na aula 1. Na aula 1, se a gente falou a respeito disso... Não, na aula 1 não foi, então possivelmente na aula 2. A aula 1 terminou aqui, então vamos para a aula 2, dar uma verificada na aula 2. Aqui, exatamente. O teorema 1.8. Se o limite do módulo de AN é zero, então, na verdade não é se somente se, então o limite de AN é zero. Então, o que a gente precisa lá? Então, o que acontece? Então, aqui não é se somente se. Então, vou apagar só a ida. Então, o que acontece? Quando você calcula o módulo de AN, o que é o módulo de AN? É o módulo de menos meio elevado a n mais 1. Então, a parte que oscila agora, como está em módulo, então menos 1 elevado a n mais 1 vai dar 1. E meio elevado a n mais 1 não precisa de módulo. Então, isso aqui vai dar meio elevado a n mais 1. Então, o limite do módulo de AN, quando n tende a mais infinito, vai dar zero. Então, isso aqui implica que o limite sem o módulo, que é menos meio elevado a n mais 1, também é zero. E o que a gente sabe? Que toda sequência, também vimos em aula, vamos olhar aqui, ó, toda sequência limitada, toda sequência limitada não, toda sequência convergente é limitada. Acho que foi o final dessa aula aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sequências limitadas. Definição, axioma. O teorema importante vai acontecer na aula 3. A gente começou exatamente com ele. Aqui, ó. Na aula 3, toda sequência convergente é limitada. Então, como a nossa sequência ela é convergente, então a resposta é sim. Então, como a n é convergente, logo é limitada. Então, a resposta ela é não monótona, mas é limitada. Agora vamos para a questão 3. Vamos esconder a 2 aqui, vamos pegar a 3. A questão 3, a gente chega em série, seção 11.2, fala o seguinte: determine se a série é convergente ou divergente. Se for convergente, calcule sua soma. Então, a 3.1, a gente pode reescrever essa série aqui da seguinte maneira. Vamos dividir isso aqui, uma soma da série a série da soma. Então, eu vou escrever 1 sobre 3 elevado a n mais 2 elevado a n sobre 3 elevado a n. É a mesma coisa, quando a gente tira o mínimo, volta, né? Então, isso aqui é igual, isso aqui é um APG, isso aqui também é um APG. Então, isso aqui é a mesma coisa de 1/3 elevado a n, mais o somatório de 2/3 elevado a n.
Então, a gente tem o quê? Duas progressões geométricas, ambas com razão R1, um terço menor do que 1, e R2, 2 terços, também menor do que 1. Então, ambas convergentes. O que a gente sabe? Que em uma PG, uma série dada por uma PG infinita, ela converge para o primeiro termo. Então, vamos chamar a soma como sendo S1 mais S2. Quem que é o S1? O primeiro termo, que é 1 terço, dividido por 1 menos a razão, que também é 1 terço. E S2, o primeiro termo, que é quando n é 1, então 2 terços, dividido por 1 menos a razão, que é 2 terços. Então, fazendo a conta aqui, vai dar 1 terço dividido por, tiro o mínimo aqui, né? 3 menos 1 dá 2 terços. Dá para cancelar esse 3 com esse 3 aqui. Antes disso, mais, deixa eu fazer a conta aqui, 2 terços dividido por, aqui tirando o mínimo, 3 menos 2 vai dar 1 terço. Aqui dá para cancelar esse com esse com esse, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então sobrou meio mais 2. Então dá 2,5 ou 5 meios. Então, convergente. Por quê que é convergente? Porque se trata da soma de duas convergentes. E o valor da soma vale exatamente 5 meios. Já a 3.2, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma. Aqui, essa primeira, você pode verificar que ela é uma constante vezes 1 sobre 3 elevado a n. Isso aqui é uma PG, né? A PG a gente viu aqui que é convergente, multiplicado por uma constante também converge. Então, essa primeira aqui converge. Já a segunda, o que é a segunda ali? É raiz de 2 vezes a harmônica. A série harmônica. Então, uma constante vezes a série harmônica é divergente. Então, de acordo com o teorema que a gente viu na sala de aula, soma de convergente com divergente, então, resultado final, divergente. Então, se é divergente, vai para mais infinito. Então, não tem como calcular a soma. Beleza? Vamos para 4. Aqui na 4, pede para usarmos o teste da integral para determinar se essa série aqui, 1 dividido por 3n mais 1 ao cubo, é convergente ou divergente. Então, ele pediu para usar o teste da integral. Então, a gente não precisa verificar se a função dada por 1 dividido por 3x mais 1 ao cubo, logicamente ela vai satisfazer todas as qualidades que precisa para usar o teste da integral. Ou seja, ela é contínua, ela é positiva e ela é decrescente para todo x maior ou igual do que 1. Então, o teste da integral fala o seguinte: se você calcular a integral imprópria de 1 a mais infinito de f de x dx, e se isso aqui for convergente, então a série é convergente, e se isso aqui for divergente, então a série é divergente. Então vamos lá, isso aqui vai ser o limite, quando t vai para mais infinito, da integral de 1 até t, de quem? Do f de x, aqui eu vou escrever o f de x um pouquinho diferente, vou escrever ele como sendo 3x mais 1 elevado a menos 3, é a mesma coisa, né? Dx. Aqui eu vou precisar fazer uma mudança de variável, vou só mudar a cor aqui para ficar mais interessante, para vocês perceberem. Eu vou chamar 3x mais 1 de u, então, derivando dos dois lados, então 3dx vai ser igual a du, então o dx que eu tenho ali eu posso trocar por 1/3 de du. Outra coisa que eu posso fazer, quando o x vale 1, para trocar o limite inferior de integração, se o x vale 1, o u vai valer quanto? 3 vezes 1 mais 1 dá 4. E se o x for t, então o u vai valer quem? 3t mais 1. Então, com isso, eu posso trocar, voltar para o amarelo aqui. Eu posso voltar aqui essa integral da seguinte maneira. Isso aqui é o limite
quando t vai para mais infinito. Da integral, agora, no lugar do x igual a 1, eu vou trocar por u igual a 4, e aqui eu vou trocar por 3t 3t mais 1. Aqui, 3x mais 1 eu vou trocar por u elevado a menos 3, e o dx eu vou trocar por 1/3 de du. Então, essa integral aqui vai ficar o limite, quando t vai para mais infinito, de quem? A primitiva aqui, 1/3 eu posso tirar para fora. U elevado a menos 3, eu vou somar 1, então vai ficar u elevado a menos 2, e vou dividir por menos 2, variando de 4, u variando de 4 até 3t mais 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1/3, pode sair para fora, inclusive, do limite. Na verdade, menos 1, esse menos aqui pode juntar com esse, menos 1/6 pode sair para fora, na verdade, menos 1/6, 3 vezes 2 aqui. Aqui eu posso colocar o limite de 1 sobre u ao quadrado, né? Eu coloco u elevado a menos 2, é a mesma coisa de 1 sobre u ao quadrado, com u variando de 4 até 3t mais 1, quando t vai para mais infinito. Então, isso aqui é igual menos 1/6 vezes o limite, quando t vai para mais infinito, de quem? Vamos substituir os limites de integração. Então, substituindo aqui, ó, no lugar do u, vai ficar 1 dividido por 3t mais 1 ao quadrado, menos, agora substituindo 4, vai ficar 1 sobre 4 ao quadrado, que dá 16. Limite da diferença, a diferença dos limites. Esse limite aqui vai para zero, quando t vai para mais infinito. Esse menos aqui com esse menos vai ficar mais, então vai ficar 1 sobre 6 vezes 16. 6 vezes 16, fazendo aqui a conta na calculadora, dá 96. Então, 1 sobre 96. Então, convergente, né? Porque o valor da convergente. Por quê? Porque o valor da integral imprópria, ela deu um valor finito, 1 sobre 96, beleza? Então, logo, essa série relacionada com a integral imprópria é convergente também. Convergente. De acordo com o teste da integral. E, por fim, vamos aqui à questão 5. A questão 5 fala o seguinte: considere a série numérica. Considere a série numérica. Cadê a questão 5? Aqui, agora selecionei. Considere a série numérica dada por 1 dividido por 2n mais 1 ao quadrado. Use a estimativa do erro para o teste da integral. Só lembrando que essa estimativa do erro, como é que era? Era o Rn. Ele é menor ou igual do que a integral de n a mais infinito do f de x dx. Lembrando que esse Rn aqui, ele na verdade é a diferença da real soma pela sequência das somas parciais, ou seja, a soma do A1 até o AN, é o que você deixou de somar. Então eu quero que esse camarada aqui ele seja menor do que 0,0001, ou seja, o que você deixou de somar aqui no Sn tenha ordem de grandeza menor do que 0,0001. Então, quantos termos eu preciso somar em Sn para obter isso? Então, a pergunta é essa. Então, resolvendo essa integral, logicamente eu vou pegar a f de x aqui como sendo 1 dividido por 2x mais 1 ao quadrado. Por quê? Porque o meu f de n tem que coincidir com a n, que é exatamente o valor da série aqui. Então, eu tenho esse f de x, logicamente ele satisfaz o teste da integral, ou seja, ele é contínua, igual a gente viu na questão passada, ele é decrescente e ele é positivo, é uma função positiva, então isso aqui está ok. Agora, o que a gente tem que fazer? Temos que calcular essa integral aqui, ó, a integral de n a mais infinito, de 2x mais 1 elevado a menos 2 dx. Eu preciso que isso aqui, o meu Rn, seja menor do que esse valor, 0,0001. Então, isso aqui é o limite, igual a gente fez a conta na passada, né? T tendendo a mais infinito, de n até um determinado t.
de 2x mais 1 elevado a menos 2 dx. Novamente aqui eu vou fazer uma mudança de variável, igual a gente fez na passada, ou seja, eu vou chamar 2x mais 1 de u. Então, 2 dx é igual a du, meio de du é igual a dx, para a gente estar trocando. Que mais? Eu preciso que quando o x ele for n, eu vou trocar por quem? Se o x é n, eu vou trocar o u por 2n mais 1. E quando o x for t, eu vou trocar o u por 2t mais 1. Então, voltando aqui para o amarelo. Então, isso aqui é igual, limite, quando t tende a mais infinito, integral. Então, aqui, x igual a n, eu vou trocar por 2, x igual a n, eu vou trocar o u por 2n mais 1, e aqui vai ficar 2t mais 1. Isso aqui vai ficar u elevado a menos 2 du sobre 3, né? Porque o dx é du sobre 3, não, sobre 2. Sobre 3 foi a passada, né? Sobre 2. Então, isso aqui, o meio pode sair para fora, inclusive do limite. Limite, quando t tende a mais infinito. Que mais? Dá a primitiva. Quem que é a primitiva aqui? A primitiva aqui é u elevado a menos 1 dividido por menos 1. Né? Porque quando você soma 1 aqui e divide, isso aqui variando de 2n mais 1 até 2t mais 1. Então, isso aqui é igual a meio. Aqui, esse menos pode vir para cá, então vai ficar menos meio, né? Menos meio, vezes o limite. Agora eu vou substituir, isso aqui é 1 sobre u, mesma coisa, né? Variando de 2n mais 1 até 2t mais 1, quando t vai para mais infinito. Então, isso aqui é igual a menos meio vezes quem? Vezes o limite. Vou substituir os limites de integração. Então, vai ficar 1 dividido por 2t mais 1, menos 1 dividido por 2n mais 1. Isso aqui vai para zero, quando t vai para mais infinito. Então, sobrou menos com menos, deu mais. Então, sobrou menos. Esse 2 pode multiplicar todo mundo ali. Então, menos com menos dá mais. Então, ficou 1 dividido por 2 vezes 2n. Vai dar 4n mais 2, né? Porque 2 vezes 1 também aqui distribuindo vai dar isso aqui. Eu preciso que isso aqui seja menor do que 0,0001. Então, aqui eu faço uma continha, multiplico cruzado. Então, isso aqui se somente se, lembrando que esse aqui é o Rn, né? Ele tem que ser menor ou igual do que isso. Então, multiplico cruzado, vai ficar 4n mais 2 maior ou igual do que 1 dividido por 0,0001. Eu acho que dá 10.000, mas só conferir aqui. 1 dividido por 0,0001. Isso, 10.000. Então, vai ficar com 4n mais 2 maior ou igual do que 10.000. Então, isso aqui implica que o quê? O 4n tem que ser maior ou igual do que 10.000 menos 2, dá 9.998. Então, isso aqui implica que o n tem que ser maior ou igual do que 9.998 dividido por 4, que vai dar perto de 2.500, né? Isso aqui menos 2 dividido por 4. 2.499,5. Então, basta eu pegar n igual a 2.500. Então, se eu somar 2.500 termos, com certeza eu vou ter uma precisão menor, ou seja, pessoal, a partir de 2.500, se você somar todos eles, essa soma vai ficar menor do que esse valor, 0,0001. Beleza? Então esse é o gabarito, espero que você tenha tido uma nota boa. Até a próxima.